Hoje a gente vai dar sequência às nossas reflexões em Tiago, Epístola de Tiago. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Nós iniciamos na semana passada o capítulo 2 e hoje nós vamos dar sequência a essas ideias que Tiago tem desenvolvido dentro desse capítulo. Nós já sabemos muita coisa sobre o livro de Tiago. Nós sabemos que o autor, que é o Tiago, ele é meio-irmão de Jesus e que ele se tornou um grande líder da igreja após a morte e ressurreição de Jesus. Antes ele não dava muita bola para Jesus, não confiava em Jesus, mas depois da ressurreição de Jesus, ele mudou completamente de vida. Se tornou uma referência para a liderança da igreja em Jerusalém. E ele escreve uma carta muito prática, muitos conselhos práticos. E na semana passada nós vimos sobre preconceito, sobre predileção. Nós vimos isso na semana passada. E hoje nós vamos observar a relação entre fé e obras. Essa passagem que nós vamos ler hoje, ela é uma das mais conhecidas. Muitas pessoas se lembram do livro de Tiago por conta dessa passagem, dessa temática, dessa relação de fé e obras. Para quem que ele escreveu essa carta originalmente? Essa carta foi escrita para um grupo de discípulos de Jesus, de cristãos que eram oriundos do judaísmo e tinham se convertido a Cristo. Então eles carregavam ainda muitos costumes, muitas práticas relacionadas ao judaísmo. E é um dos escritos mais remotos, mais antigos, é um dos escritos mais próximos da morte e ressurreição de Jesus. Um escrito bem inicial mesmo. E ele vai orientando, então, esse grupo de irmãos que tinham acabado de se converter a Jesus no modo como eles deveriam desenvolver suas vidas. E hoje esses conselhos são para as nossas vidas e para as nossas famílias, para o modo como nós vamos desenvolver as nossas vidas. Eu quero orar com você antes de ler o texto. Pai, nós vamos ler agora a Tua palavra. Ela é poderosa, ela é transformadora. Ela mexe com a gente, Deus. E o que eu quero pedir ao Senhor, Deus, é que o Espírito do Senhor, poderosamente, aplique essa palavra a cada um de nós. Tira de nós, Deus, toda distração. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que bloqueia nossa mente, nosso coração recebermos a Tua palavra. Faz calar nesse momento, Deus, toda e qualquer voz, para que somente a voz do Senhor seja discernida nesse local. Em nome de Jesus, amém. O texto nos diz assim, queridos, Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago é bem direto no modo como ele escreve. E como eu disse, os escritos dele são orientações muito práticas para a vivência de uma vida que agrada a Deus, para a construção de uma vida que agrada a Deus. E agora ele vai tratar de uma relação aqui, e ele faz com
muita clareza quando ele trata da questão da fé em Jesus Cristo e de obras. De que obras seriam essas que ele está falando? Que fé é essa? Ele é muito claro em dizer que se você tem um tipo de fé, se você declara ter fé em Jesus Cristo, mas não tem obras, que a gente vai ver o que é, tem alguma coisa errada. Mas isso já fica claro no texto. Ele vai dar alguns exemplos, mas ele já é bem claro nisso. Fé e obras precisam caminhar juntos na vida de alguém. Veja que ele não está ensinando que a salvação é adquirida por alguma obra que a pessoa faça. Que a pessoa faça em benefício de si mesmo ou que ela faça em benefício de outro. Ele não está tratando aqui do modo como as pessoas encontram salvação, encontram-se com o Salvador. Ele não está ensinando um meio de se alcançar a salvação. Não é essa a ênfase dele, não é esse o público dele. Ele não está aqui dizendo, olha, se vocês querem ser salvos, se vocês querem ser perdoados dos pecados de vocês, vocês precisam fazer muitas obras para que Deus aceite vocês. Não é isso. Porque nenhuma obra humana é capaz de produzir salvação. Nenhuma. A única obra que produz salvação é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sua morte e sua ressurreição. Essa é a obra que Deus aceita para a salvação de alguém. Quando alguém crê em Jesus como seu único Salvador, a obra de Cristo na cruz do Calvário, aplicada à vida desse que crê, salva. E salva completamente. E aí você vai dizer, mas ele fez alguma coisa para isso? Não. Ele recebe a salvação. A salvação é um presente para ele. A salvação é derramada sobre a vida dele. O Espírito trabalha na vida dessa pessoa, quebrando as barreiras interiores, para que ele creia em Jesus. Deus faz a obra no interior do homem, despertando essa fé que salva, essa entrega da vida a Jesus, esse reconhecimento de que sem Jesus nós somos falidos espiritualmente. Sobre salvação é isso. O único que pode salvar e a única obra que salva é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas então do que ele está falando? Versículo 14, ele faz uma pergunta retórica. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? A resposta é categórica. Não, esse não é o tipo de fé daquela pessoa que é discípulo de Jesus. Há uma ênfase no ambiente da igreja evangélica de uma confissão verbal. Se com a sua boca confessares, no seu coração creres. Então, a questão da confissão verbal, ela é muito forte no ambiente da igreja evangélica, de modo geral. A questão é que alguém pode verbalizar algo que não está presente no coração. Por isso é a ideia de verbalizar algo que é real, que é genuíno no coração e na mente. Essa declaração tem valor. Por quê? Porque ela vem da obra de Deus feita no coração. Quando alguém declara Jesus Cristo como seu Salvador, como alguém se declara, alguém que se declara que se arrependeu dos seus pecados, alguém que se declara arrependido dos seus pecados e colocando sua confiança em Jesus, e ele o faz com uma expressão verbal que reflete de fato o seu coração e a sua mente, ele é um discípulo de Jesus. O que Tiago
nos alerta é que uma simples declaração desacompanhada de uma transformação do coração, ela não é capaz e nem suficiente para salvar quem quer que seja. Ele começa no versículo 15, começando a dar exemplo das ações ou das obras que acompanham essa fé genuína. Ele faz alguns alertas. Se a fé é genuína, você não dispensa o seu irmão sem roupa e sem comida, sem dividir e compartilhar com ele aquilo que Deus te deu. Se a sua fé é do coração, se a sua entrega é do coração, se aquilo que você verbalizou aconteceu primeiro no seu coração, você não fará isso. E se fizer, é um sintoma de que essa confissão, ela é da boca para fora, ela não é legítima, ela não é verdadeira, ela não é profunda, ela não está alicerçada em Deus. Porque aquele que confessa Jesus, aquele que genuinamente crê em Jesus, é discípulo de Jesus, ele agora faz parte de uma família. Ele agora caminha com irmãos e irmãs, e ele ama com o amor de Deus em sua vida as pessoas. Agora não basta para ele estar bom só para ele, enquanto o irmão não tem o que comer, não tem o que dar ao filho. Não está bom para ele mais, se ele tem uma coberta para se aquecer no inverno, mas o irmão e a irmã não têm. Se eles vão passar frio, se as crianças vão passar frio, se os idosos vão passar frio. Por que isso mudou na vida dele? Porque a vida dele não é mais centrada nele mesmo. Agora, ele tem alegria em compartilhar. Ele tem alegria em compartilhar com alguém aquilo que ele recebeu de Deus. Ele agora tem alegria em ter expressões de generosidade. O texto começa aqui com o primeiro exemplo, dizendo que são as ações práticas de dar alimento para o faminto, ou dar roupa ao nu, que revelam a genuinidade, ou pureza, ou profundidade dessa fé que foi verbalizada. Se a fé foi verbalizada, mas eu não estou nem aí para o sofrimento daquele que está ao meu lado, mesmo tendo condições de abençoar, mesmo tendo condições de minimizar aquele dano, mas se eu passo de largo daquele que sofre, que é meu irmão, isso revela algo sobre mim. Que a minha confissão verbal, ela não é fruto de uma transformação interior. O texto avança, e eu gostaria que você entendesse obras aqui como frutos. A melhor palavra que traz esclarecimento a respeito do que o Tiago quer dizer para nós é se você substituir a palavra por frutos, porque ela começa, o primeiro exemplo vai na área de misericórdia. Ter misericórdia daquele que não tem o que comer, ter misericórdia daquele que não tem o que vestir. É verdade. Mas não é só isso. Então, muitas vezes nós lemos esse texto aqui e nós pensamos em quê? Ora, a obra que eu preciso ter na minha vida são ações de misericórdia. Sejam elas quais forem. Compartilhar a roupa, levar a cesta básica, enfim, comprar o remédio, pagar o exame, pagar a consulta, coisas assim. Normalmente as pessoas olham esse texto e dizem, é isso, peguei. Para mostrar a genuinidade da minha fé, eu preciso dar esse tipo de ajuda, porque de fato o primeiro exemplo aponta para isso. Mas não é só isso. Versículo 18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. E aí ele usa um mecanismo aqui, um jeito de
de construir como se fosse um debate hipotético. Ele vai colocando as frases no sentido como se fosse um debate. É hipotético, para fazer pensar. E, novamente, ele reafirma o seguinte: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. O que ele está dizendo? Que o modo como a gente vive revela o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Ninguém é capaz de medir, de avaliar, de mensurar ou qualquer coisa a fé do outro antes de perceber como esse outro vive. É a vivência no dia a dia que revela a relação que a gente tem com Deus. Você imagina um pastor eloquente, um pastor profundo conhecimento teológico, uma rocha teologicamente, eloquente, carismático, e que bate na mulher. Você imagina isso? Se forçar, imagina, né? Claro que sim. Claro que sim. E que construiu um relacionamento com uma outra mulher fora do casamento. E eu poderia dar muitos exemplos miseráveis aqui, eu vou parar nesse, para chegar onde eu quero chegar. O que eu quero mostrar para vocês é que não é a eloquência, nem o conhecimento teológico, nem o carisma, nem nada disso que revelam de fato quem ele é. O que revela de fato quem ele é o amor, é o respeito, é a dedicação que ele tem com a esposa, que ele tem com os filhos, que ele tem com os pais, que ele tem com os irmãos, que ele tem com os amigos, que ele tem com os vizinhos. É o modo como ele se comporta no trabalho, é o modo como ele gere a sua vida financeira, é o modo como ele se relaciona com as pessoas, aqueles que socialmente estão num nível mais elevado, aqueles que estão socialmente num nível menos elevado. Isso revela quem ele é, de fato. É isso que o Tiago está dizendo. O título, mas ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doc em divindade. Como é que ele educa os filhos? Como que ele trata o irmão? Como que ele considera os pais? O texto avança ainda. Por isso que ele diz, então, que são as obras que revelam a fé. Que são as obras que revelam que tipo de relacionamento que se tem com Deus. Essas obras não são para ganhar a salvação, como eu já disse, mas elas revelam o tipo de relacionamento que está sendo construído com Deus. Elas são muito reveladoras. Muito. E aí, naqueles dias, qual era o diferencial do judaísmo para as outras religiões ao redor naquela região? O judaísmo era a única religião monoteísta. E a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vai vendo isso, que os outros povos ao redor de Israel, eles eram politeístas. Eles tinham um panteão de divindades, eles tinham muitos deuses, Deus para uma coisa, para outra, para outra, para outra, para outra. Os gregos, os romanos. Qual a diferença principal do judaísmo? Eles criam num único Deus, eles criam em Jeová. Por isso que vem aqui a menção no versículo 19 que diz assim: você diz crer que há um único Deus. Eles eram discípulos de Jesus saindo do judaísmo. Mas olha o que ele diz: até os demônios creem nisso e tremem de medo. Por que será que ele está dizendo isso? O que tem aqui para nós? A questão não é eu creio em Deus. Não, mas eu creio em Deus. Deus é um só, eu creio em Deus. Ele está dizendo, sabe, até o demônio crê. Você está achando que você está fazendo muita vantagem de crer em Deus desse jeito? Não, eu creio em Deus. Tá, mas o que a sua crença em Deus mudou na sua vida? Porque os demônios também creem. Você nem treme na presença desse Deus. Eles tremem, porque eles sabem o fim que eles terão. O que eles não fazem? Eles não se submetem. Eles não obedecem. Eles não honram. Eles não dão glória. Eles não celebram. Eles não constroem um relacionamento com esse Deus que eles creem, que eles sabem que existe.
É disso que está tratando. Você está achando que é muita vantagem, então, mas a gente crê em Deus. Tá, mas o que essa crença muda o modo como você vive? Influencia quem você é, influencia o profissional que você é, influencia o marido, a esposa que você é, a irmã que você é, o irmão que você é, o amigo que você é. O que essa fé, essa crença em Deus, o que ela tem de transformadora na sua vida? Porque até mesmo os demônios creem, mas eles querem se submeter? Não. Eles querem obedecer? Não. Eles querem honrar a Deus? Não. Então não basta um crer sem compromisso, um crer que não gera mudança, um crer que não gera fruto. Isso até os demônios creem. Por isso que ele faz essa menção. Versículo 20, quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Está fortalecendo a mesma ideia. Aí ele vai citar Abraão. E essa citação de Abraão é incrível, irmãos. Porque basicamente ele está aqui, ó. Abraão foi declarado justo por suas ações quando? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. E aí eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Abraão, no Gênesis 12... Deus chama e faz promessas a Abraão. Gênesis 15, Deus diz que ele teria um descendente, que esse descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Passa-se um maior tempão de Gênesis 12 para Gênesis 15, e Deus está fazendo a mesma coisa com Abraão. Chamando, tirando Abraão da zona de conforto dele e dizendo, olha, eu escolhi você e através da sua vida e do seu descendente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O Abraão meteu os pés pelas mãos no meio dessa jornada. Ele quis produzir o filho do relacionamento com a concubina. Mas o fato é que Deus tinha dito isso e o Abraão tinha crido nisso. Tem uma hora que Deus fala assim, Abraão, sai da tua tenda. Dá uma olhadinha para o céu. Irmãos, não era cidade iluminada, não. Não tinha luz trevas, escuro, tudo escuro, uma noite. O que brilha muito? O céu estrelado. Abraão, eu estou dizendo para você que a sua descendência vai ser igual esse céu estrelado que você está vendo aí. Eu vou fazer isso na sua vida. O Abraão creu nisso? Creu nisso. Como é que a gente sabe que ele creu nisso? Como é que nós sabemos que o Abraão creu nessa palavra que Deus deu a ele, depois renovou e ainda tornou com mais detalhes e tal? O modo como ele viveu a vida a partir dali. O modo como ele viveu a vida a partir da experiência com Deus, do chamado de Deus, da vontade que Deus expressou para ele, do propósito de Deus para a vida dele, foi absolutamente transformado. E o clímax disso é qual? Dessa transformação do Abraão. O clímax disso é quando ele crê que Deus cumpriria a promessa, mesmo que o Isaque fosse sacrificado. Deus havia prometido, Deus faria, ele cria nisso. É disso que ele está falando. Então ele está dizendo para nós, ei, o Abraão foi declarado justo quando? Quando pelas suas ações, quando ele ofereceu o seu filho Isaque no altar. A fé foi despertada lá atrás, quando Deus fez a promessa, quando Deus chamou e etc. Mas foram as atitudes do Abraão, especialmente esta, que revelaram essa fé para quem estava ao redor e para todos nós que temos o registro dela. Quero dizer uma coisa para vocês. Qual é a fé que salva? A fé que salva é a mesma que produz obediência. Não existe uma fé que salva, mas que não produz na vida daquele que creu, que não produz obediência na vida daquele que creu. A fé que salva é a fé que conduz para a obediência à palavra de Deus.
A fé que salva é aquela em que eu tenho fruto de obediência. Uma obra que aparece aqui, agora já não é mais de misericórdia, não é mais de dar a roupa, não é mais de dar o alimento, agora é de obedecer, agora é de dizer, eu quero teu filho, põe teu filho no altar. Põe o teu filho no altar, o teu único filho, filho a quem amas. Você vai obedecer ou não? Como que nós sabemos que Abraão teve fé? Porque ele obedeceu. A fé que salva é a fé que nos faz obedecer. O texto avança. E aí ele faz assim um contraste gigantesco. Ele citou Abraão. Abraão é o pai da fé, irmãos. Pai da fé. Pai da grande nação. O primeiro flamenguista da história. E ele sai dessa citação gigantesca, Abraão, e ele vai falar agora de uma mulher que não era do povo de Deus, uma gentia, prostituta, dona de casa de prostituição. Porque é isso que a Raabe é. A Raabe é uma mulher gentia, prostituta. Olha o que diz. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Porque o primeiro é Abraão, como já vimos. Ela foi declarada justa por causa das suas ações. Quando? Quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Sabe o que ele está querendo dizer aqui quando ele cita Abraão e ele cita Raabe? Ele está dizendo assim, não tem exceção. Seja o Abraão grandão, pai da fé, seja a Raabe, que ninguém dava nada por ela. Todos em que Deus desperta a fé que salva, Ele também desperta a fé para a obediência. A inclinação para a obediência. A fé que produz obediência. Seja no Abraão grandão, seja na Raabe. A fé que salva é a fé que nos leva para a obediência. E aí vamos ver relembrar um pouquinho da história da Raabe. A Raabe tinha uma casa de prostituição no muro de Jericó. Mas ela recebeu a mensagem que Deus iria destruir aquilo ali. Deus ia invadir aquele local, que Deus ia dominar aquele local. Ela creu. Como é que se a gente não tivesse o resto da história, se a gente não soubesse o que ela fez, nós saberíamos se ela creu ou não? Nós não teríamos nenhuma evidência. Nós poderíamos dar um palpite. Eu acho que ela creu. Mas por quê? Eu não sei. Eu acho que ela não creu, não. Por quê? Não sei também. Porque ela era prostituta. Não, mas eu acho que ela ficou quebrantada. Acho que ela creu sim. E a gente ia ficar até o fim das nossas vidas nessa coisa estéril. Mas o que ele está dizendo? Sabe o que revela que Raabe creu? O que ela fez. O que ela fez revelou que ela havia crido na mensagem de Deus através daqueles homens. Aqueles homens levaram uma mensagem para ela. Ela creu? Creu. Por quê? Porque ela agiu em acordo com aquilo que ela havia dito. Ela agiu. Em Abraão isso é menos evidente, porque Abraão foi muito próspero. Abraão foi próspero demais, a gente não consegue estimar a prosperidade de Abraão. Mas a Raabe, isso mas está presente, ele abriu mão de muita coisa, ele fez renúncias na caminhada. Mas a prosperidade aos nossos olhos humanos, ela meio que paga tudo. Ele renunciou a muita coisa, mas olha só a vida boa que ele teve. Isso não é real. Basta você conhecer alguém que tem um pouco mais de dinheiro. Mas eu não quero entrar nisso agora. Eu quero só pegar o exemplo da Raabe para mostrar uma coisa para vocês. A fé que salva é a fé que nos faz passar riscos para a glória de Deus. A fé que salva nos faz obedecer, mesmo quando isso significa riscos para nós. Porque quando aquela turma veio, e a Raabe deu cobertura para eles, e a Raabe os ajudou para que seguirem por um outro caminho, para que eles não fossem pegos, ela arriscou o próprio pescoço. Ela se arriscou
Porque ela creu na mensagem de Deus. Como que a gente sabe que a Raabe creu? Pelas ações de obediência à mensagem de Deus. Como que a gente sabe que a Raabe creu? Porque ela poderia ter sofrido dano, mas ela não abriu mão. Ela se manteve na posição de uma mulher que crê. Quantas mulheres aqui nessa noite? Quantas mulheres aqui nessa noite mantêm a sua posição de fé, de esperança na mensagem de Deus para as suas vidas? Raabe é um exemplo incrível. Raabe é um dos maiores exemplos da Bíblia. De uma mulher que crê e contra toda uma circunstância, ela age para a glória de Deus. Ela age em obediência a Deus. A fé que salva é a fé que nos conduz para a obediência. A fé salvadora, ela produz fruto de obediência, produz também fruto de misericórdia que nós vimos, mas é mais do que fruto de misericórdia, é fruto de misericórdia e é fruto de obediência. Eu quero terminar a minha fala. O Tiago está chamando aquele povo a praticar aquilo que eles criam. E talvez hoje, o grande desafio para uma igreja como esta, talvez não seja aprender tantas coisas novas. Talvez não seja assim um estudo ainda mais aprofundado, ou um estudo mais abrangente. Mas o grande desafio para um cristão, um grande desafio para mim, para você, para uma igreja como essa, é nós obedecermos aquilo que nós já conhecemos, nós mantermos posição naquilo que nós já conhecemos da palavra, daquilo que nós já conhecemos do Evangelho, daquilo que nós já conhecemos de Jesus, e não permitir uma negação com atitudes daquilo que nós verbalizamos, que cremos. Não cair nessa contradição, não cair nesse desalinhamento, em que a nossa vida vai para um lado, mas a gente está declarando que é outra coisa. A gente está declarando que a gente é discípulo de Jesus, que a gente ama a Deus, que a gente ama as pessoas, mas a nossa conduta, o nosso estilo de vida, as nossas escolhas não revelam obediência, não revelam riscos para a glória de Deus. Não tem fruto. É estéril. É teórica. É intelectual. É uma fé que quase que se resume a um consentimento intelectual a algumas verdades teológicas ou filosóficas. Não é isso que Tiago está dizendo que é evidência de salvação. Um consentimento a doutrinas bíblicas, um consentimento intelectual a um escopo doutrinário não é a fé que salva. Crer em Deus de forma, eu creio em Deus, não é a fé que salva. Qual é a fé que salva? A fé que salva é aquela que nos leva a obedecer aquilo que nós já conhecemos da palavra do Senhor. Essa é a fé que salva. E hoje eu quero te desafiar, quero te convidar a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. A pergunta não é o quanto que você conhece da Bíblia, porque possivelmente você conhece bastante a Bíblia. A grande maioria das pessoas que está aqui nessa noite conhece bastante da Bíblia. Se você nunca mais tivesse a oportunidade de ler a Bíblia, você já saberia o suficiente para caminhar para perto de Deus. A pergunta que se impõe nessa noite é o quanto você tem praticado daquilo que você já conhece da palavra de Deus. Porque talvez você se perceba nessa noite como alguém que está se desviando. Mas, pastor, mas eu não tenho nenhum escândalo na minha vida. Eu não tenho nada moralmente que... Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que nessa noite Deus está te dando uma chance de alinhar a sua vida entre aquilo que você crê e aquilo que você faz. Você percebe algum desalinhamento entre aquilo que você crê
e as suas escolhas, e a sua construção de vida. Você vai falar, pastor, mas eu tenho áreas na minha vida que estão muito bem. Glória a Deus por isso. Mas errar um ponto da lei é errar toda a lei. Errar um ponto da lei é errar toda a lei. Se existe alguma área da sua vida, se existe algum relacionamento na sua vida, se existe algo na sua vida que o Senhor está te mostrando com clareza hoje, que dói seu coração, que te confronta, que te coloca contra a parede, eu quero te desafiar nessa noite a dar fruto. Pastor, mas qual fruto eu vou dar nessa noite? O melhor fruto que há, o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Quando você olha para a sua vida, não a do outro, a sua vida, e diz, eu quero realinhar a minha vida na presença de Deus. Eu quero realinhar as minhas prioridades com Deus.